amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. E aí, mestre Vilmar Govinati? Bom dia, boa noite, boa tarde a todos. É verdade, boa noite, boa tarde, né? O nosso programa ele é turno, atinge vários turnos, né, senhor? E aí, como é que foi a semana, tudo bem? Muito ótima, graças a Deus. Uma semana em que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região aqui nos deu uma grande notícia e uma esperança, né? Uma esperança. E aquela expectativa que havia de que a manifestação seria enorme e tal, também não aconteceu. Não reúne nem uma Kombi mais, né? Não. Bom, nós vamos começar o programa, claro, com a tradição aqui do nosso Economia e Desenvolvimento, um espaço conversando sobre contabilidade. E nesse espaço, o professor Salésio D'Agostin. Sempre, para cima e para frente. Que estava no Beira-Rio, lá no Inter e Goiás. Foi visto lá, né? Tu em D'Agostin lá, quem é que estava lá? Era tu, Giovanni? É o meu filho. Giovanni. As câmeras Giovanni, um focaram grande o abraço Salésio. e solidariedade, Giovanni. Solidariedade. Vamos em frente. Salésio, esse espaço aqui tem despertado a atenção de muitas pessoas, claro, não só ligadas à área de contabilidade, mas, de modo geral, as pessoas que querem ter o conhecimento. Porque hoje nós estamos vendo um fenômeno, né, Vilmar? Sim. De muitas pessoas, ou porque perderam o emprego, que estão entrando no mercado de trabalho, elas quererem ser empreendedores. Isso é importante. Então, o conhecimento de contabilidade é fundamental. E vários telespectadores, aqui tem o contador Beni Araújo, por exemplo, ele faz uma questão assim: o professor Salésio D'Agostin, lancei 2 vezes um gasto como despesa. Uma vez pela nota fiscal e outra pelo pagamento, na hora do pagamento. O balanço já foi encerrado e o imposto pago, diz o Beni. Em função deste erro, o contribuinte pagou menos imposto de renda e contribuição social. Como procedo para fazer a correção? Uma Excelente pergunta aí, professor. É uma questão... Que ele pagou 2 vezes o tributo, quer dizer, na verdade, ele teve um desembolso e com isso o lucro foi menor, então teve menor contribuição aqui para a Receita Federal. Bem, isso acontece. Acontece com todas as profissões. Não é somente com o contador, quando faz lá os seus registros. Acontece com qualquer profissional que ele se dá conta do erro e quando ele comete um erro, o que é que ele tem que fazer? A devida correção. Se um médico, ao fazer uma cirurgia no paciente, esquece o gás dentro dela, ele vai ter que refazer a cirurgia e tirar o gás. A mesma coisa vai acontecer contigo. O que foi que aconteceu? Você, ao invés de debitar o passivo, que era a obrigação, você tinha que registrar a baixa desse pagamento, você não fez isso, simplesmente debitou a despesa e, por consequência, reduziu o lucro. Não é isso? Se reduziu o lucro, você pagou menos imposto de renda e menos contribuição social. Encerrou o balanço, transferiu esse resultado para o patrimônio líquido. Se deu conta, o que é que tem que fazer agora? A devida correção. Não é isso? Então, você faz a correção. E tem que fazer essa correção imediatamente, porque este item é um daqueles que o profissional perde a habilitação profissional. Se você sabe, todo erro técnico que provoca redução de tributos, o risco que o profissional corre é de perder a sua habilitação. Ou seja, deixa de trabalhar. Deixa eu te fazer uma observação agora, né, de quem não é contador e não trabalha nesse meio diretamente. Se o cara fez um erro e provocou um aumento de contribuição para a Receita, a redução pode significar a perda da cassação dele, quer dizer, a cassação dele. E se ele fez aumento, é o mesmo erro, só que contribuiu a mais para a Receita. E aí? Mas aí ele trouxe despesa, trouxe lesão à empresa, porque fez uma contribuição maior na Receita. Aliás, é muito importante isso, porque contabilidade, assim como outras profissões, tipo medicina, engenharia, são obrigações de fim, são obrigações de resultado e não obrigações de meio. Tá certo, então, a nossa profissão, e eu também sou técnico de contabilidade, o professor é contador, é uma obrigação de resultado, tem uma importância e uma responsabilidade enorme. Exatamente isso, só porque existe, o que é que você tem que entender? É que as profissões universitárias, ela tem como um instrumento de estudo algo que a própria natureza já criou, diferentemente do contador. O contador cria o seu próprio campo de estudo, que são essas demonstrações contábeis. Então, a primeira fase desta profissão, muito importante para todos os empreendedores, deveriam conhecer como funciona essas informações, como é que funciona essa geração de informações, poder saber o que é uma despesa, um custo, uma receita, enfim, isso é importante para o bom gestor. Veja só, então,
o profissional transforma todos esses atos de gestão em informações, né? E essas informações é que faz gerar tributos. Nesse questionamento, gerou um tributo a menos, ok? Isso agora você tem que fazer a correção. Então, o que é que você vai fazer? Antes você tinha que debitar o passivo, não fez isso, você debitou despesa. E ao debitar despesa, reduziu o seu resultado. Então, agora você vai inverter a coisa. Você vai debitar o passivo e vai creditar o resultado que você transferiu para o patrimônio, ok? Com isso, aquele resultado vai aumentar. E aumentar o resultado, você vai ter uma diferença de tributos. E essa diferença você vai ter que recolher. Só que não basta você somente recolher. Porque hoje, todo o nosso sistema tributário, antes você informa o quanto deve, para depois fazer o recolhimento. Se você recolher sem fazer as devidas correções, esse recolhimento, esse pagamento vai estar solto junto à Receita. Então, veja só, você fez a correção, apura um novo imposto, aí você tem que fazer uma nova reunião de sócios. Porque até o dia 30 de abril, você reúne os sócios para ratificar as demonstrações contábeis e reconhecer o resultado. Então, você fez isso e reconheceu um resultado a menor. Então, você tem que fazer uma nova reunião, fazer aprovação da nova demonstração contábil com um novo resultado. Muito bem. No dia 31 de maio, você prestou conta à Receita Federal, você entregou o ECD, Escrituração Contábil Digital. Então, até o dia 31 de maio, você apresentou à Receita Federal a Escrituração Contábil Digital. Essa Escrituração Contábil Digital está com um resultado a menor. Então, você tem que fazer a retificação dessa escrituração, né, ajustando essa despesa, tirando da despesa, botando no passivo, e aí você vai ter que novamente prestar conta. Só porque, nesse caso, você não pode simplesmente fazer a Receita Federal, não aceita você, por sua livre e espontânea vontade, e de forma única e só fazer isso. A Receita Federal obriga que você chame um outro contador para ratificar esse erro. Ou seja, você só não pode fazer a retificação do ECD. Você tem que chamar um outro contador e dizer, contador, olha o que foi que eu fiz de errado. Eu, ao invés de debitar o passivo, debitei despesa. Consequência, reduzi o meu lucro. Consequência, paguei menos imposto. Eu tenho que fazer a retificação disso agora. Você concorda que eu faça isso? Aí o contador, esse contador externo vai dizer, concordo. Aí ele vai assinar junto contigo esse documento ratificando essa retificação da ECD. Você não pode fazer só. É a mesma coisa que você mandar para a Receita Federal e a Receita Federal verificar o que você fez para ver se realmente foi um dolo ou foi um erro, ok? Muito bem. Então, fez isso, aí manda para a Receita Federal. No dia 31 de julho, até o dia 31 de julho, você também entregou a ECF, Escrituração Contábil Fiscal. A escrituração contábil fiscal substituiu a declaração do imposto de renda. Então, lá nesta ECF está um lucro a menor. Você também tem que fazer essa retificação, ok? Feito tudo isso, aí você faz o recolhimento. Com atualização. Com atualização. Uma das coisas que ainda é boa é que essas retificações não têm multa, ok? Agora, não tem multa. Agora, muito cuidado, se você não fizer isso e for constatado esse erro, é uma multa pesadíssima e o profissional que fez isso corre o risco de perder a sua habilitação profissional. E tem prazo para cumprir, professor? Não tem prazo para fazer isso, certo. Só porque tem que antecipar para não correr o risco da Receita Federal tomar conhecimento e abrir o processo de verificação. Aí os problemas e as consequências são bastante altas, bastante pesadas. Então, o que eu digo é o seguinte, cometer um erro é normal, qualquer um de nós pode cometer. O que nós temos que fazer? A correção. Não basta simplesmente fazer a correção e pagar o tributo. É necessário também fazer todas as correções devidas. Nova reunião de sócios, nova ECD
Inova ECF, ok? E a partir daí fica tudo regularizado e comecemos o ano seguinte com nova escrituração e com tudo. Fica 0-0, bora no meio, novo jogo. Começamos o jogo. Salésio, muito obrigado. Eu acho que o Beni e Araújo e vários outros que estão nos assistindo, que têm o mesmo, podem sofrer, ou sofreram já essa situação, agora estão bem esclarecidos, né, Vilmar? Nossa, foi uma aula. Uma aula. Sempre temos essa aula aqui de contabilidade, né? Salésio, um abraço, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Vocês podem continuar mandando as perguntas, que será um prazer poder respondê-las. Muito bem, nesse espaço, conversando sobre contabilidade. Olá, conquistar é maravilhoso, não é mesmo? Mas manter e evoluir na conquista exige criatividade, disciplina e resultados. Sim, resultados. Hoje em dia vivemos no mundo da competição. Produtos competem, serviços competem, a vida tornou-se competitiva. Só os mais aptos sobrevivem e se mantêm no topo. Portanto, faça sempre o melhor. Dê o seu melhor, mesmo que seu trabalho seja o mais humilde. Partilhe experiências, conhecimentos, resultados. Quanto mais você partilhar, mais irá empilhar. Empilhar coisas boas, edificantes, realizações e felicidade. Habilite-se, pois, para viver uma vida venturosa. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, meus amigos e amigas, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. Hoje, no Comentário Jurídico, gostaria de abordar o direito do consumidor no que tange à publicidade dos produtos e serviços ofertados aos consumidores, sobre a publicidade enganosa e abusiva. O Código de Defesa do Consumidor proíbe a execução ou promoção de publicidade enganosa ou abusiva e prevê pena de 3 meses a 1 ano e multa para quem incorrer na prática. O ideal é que toda a publicidade seja clara para que o consumidor possa identificá-la facilmente. O fornecedor deve dispor de informações técnicas e científicas para provar a veracidade da propaganda e deve cumprir o que for anunciado. As informações da propaganda fazem parte do contrato. Isto está previsto no artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, o qual diz: é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Parágrafo 1º. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteiro ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. No parágrafo 2º, diz que é abusivo, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveita da deficiência de julgamento, de experiência de criança, desrespeita valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou à segurança. No parágrafo 3º, para os efeitos desse código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. Assim sendo, a propaganda enganosa contém informações falsas sobre o produto ou quanto a características, quantidade, origem, preço, propriedades ou qualquer outros omitentes desses essenciais.
Publicidade abusiva é quando gera discriminação, provoca violência, explora o medo e a superstição do consumidor, aproveita da falta de experiência da criança, desrespeita os valores ambientais, induz a comportamento prejudicial à sua segurança. Por fim, eu gostaria de agradecer a audiência e desejar uma excelente semana a todos e até o próximo programa. Bom, nesse espaço de economia e desenvolvimento, Vilmar, vamos conversar com o nosso comentarista, né, Tchê? Que vai trazer muitas informações importantes para nós. José Henrique, prazer em tê-lo aqui, meu mestre. Como é que tá? Tudo. Como é que foi a semana? Tudo certo. Ótima. Muito trabalho, né? Fim de ano, né? É normal isso, né? Ciclo se encerrando, né, Tia? Aí tem bastante coisa para fazer. Mas olha que uma das coisas que nós gostaríamos de debater contigo é o seguinte, ó. Tu trabalha com condomínios, a H3 Solutions trabalha com condomínios e tal. E nós sabemos que dentro de um condomínio, tem condomínios aqui que tem 5 mil moradores, né? Tem. 10 mil moradores, maiores até que municípios. 7 torres. Exatamente, maiores até que muitos municípios, né? Agora nós vimos aí essa questão dos municípios, que o governo quer reagregar aqueles que foram, né, desmembrados, etc. e tal. E eu vi uma relação de municípios que tem até 800 pessoas. Quer dizer, qualquer condomínio hoje tem 800 pessoas. Olha, aquele Terra Nova Aventura, se não me falha a memória, da Bento Gonçalves, tem 3 mil, é verdade. 4 mil. Tem mais do que isso. Unidades tem 1.300, mais ou menos. Mas Mas em número de pessoas, 5 mil 5 mil pessoas. 5 mil pessoas. Então, na verdade, dentro de um condomínio é uma cidade, as necessidades que tem, os trabalhos que tem, os serviços, funcionários e tal. E claro que nós sabemos também que isso acontece em acidentes ali. As pessoas, muitas vezes o cara vai trocar uma lâmpada, o porteiro, o zelador e tal, a pessoa que está trabalhando ali. Qual é a tua experiência nisso, Zé Henrique? Então, como tu bem disseste, esses condomínios são verdadeiras cidades mesmo, né? Eu mesmo administro condomínios com um número de pessoas maiores do que de muitos municípios, de muitos estados do Brasil. E não é fácil, né, esse relacionamento e tal. E falando especificamente sobre essa questão de acidentes em condomínios e acidentes por má prestação de serviço ou por contratação equivocada, né, ou por pessoas que se acham experts em alguma área, né, e às vezes para economizar dinheiro, para economizar tempo, as pessoas pegam coisas para fazer, né? Então, eu sempre falo que arquiteto e engenheiro antigamente era artigo de luxo, né? Quem contratava arquiteto e engenheiro para fazer obra eram as famílias que tinham dinheiro para fazer isso, né? Tanto é que se tinha dizer, não, o apartamento da fulana foi feito com um arquiteto que fez. Hoje, arquiteto e engenheiro é uma premissa básica para te fazer qualquer obra ou qualquer reparo, né? Principalmente por causa da responsabilidade técnica mesmo. E, aliás, é uma exigência legal hoje qualquer obra ser assinada por arquiteto e engenheiro, né? Tem uma NBR 16280 de 2014, que foi feita pela ABNT. Ela regra, né, toda a gestão de obras, inclusive dentro dos condomínios. Então, assim, qualquer coisa que a gente vai fazer que tenha algum impacto, exceto uma pequena pintura, mas se for uma pintura com uma escada acima de tantos metros, aí eu já preciso também. Exatamente. Né? Então, são pequenas coisas que não precisam, mas a imensa maioria delas, a gente precisa de um profissional que assine uma RT, que se responsabilize tecnicamente pela obra ou pelo reparo que for feito, né? Justamente para a gente evitar um problema de quem não sabe fazer e pega isso para fazer. Né? Uma das empresas parceiras aqui do programa, a IES Manutenção Predial, eles têm uma preocupação muito forte com a segurança do trabalho. Tu falaste na NBR 16, que é do Inmetro, mas tem do Ministério do Trabalho também a NR 35, que é uma norma regulamentadora para trabalho em altura. E tu bem disseste que tem um determinado patamar de altura que a partir dali se caracteriza como trabalho em altura. São 2 metros a partir do solo, onde a pessoa põe o pé, né, do pé dele até o solo, acima de 2 metros, já tem que ter uma permissão de trabalho, tem que observar todas as regulamentações emanadas da NR 35. E esse trabalho, José Henrique, muitas vezes tu falaste que ele é feito por pessoas sem nenhum tipo de treinamento, não é? Vai trocar uma lâmpada, sobe numa escada, a escada está em falso, está num terreno em aclive ou em declive. Isso aí tu deparas muito com essas situações? Sem dúvida, né? E onde a gente esbarra, né, a resistência maior é no preço das coisas, né? Então, se tu pegares uma empresa para orçar uma pintura num condomínio, por exemplo, né? O que vai cobrar 5, possivelmente ele não tenha nenhum equipamento
de segurança. Não tem um cinto de segurança, está com o CA vencido, não está observando o peso da pessoa. A equipe não tem treinamento nenhum para fazer isso, não tem curso, não tem habilitação nenhuma para fazer isso, e aí tu vai comparar com uma empresa que está cobrando 15 para fazer a mesma coisa que um de 5, há uma discrepância muito grande que talvez lá para o consumidor final o que importa é o preço. Né? E essa diferença de preço muitas vezes pode reverter numa indenização brutal. Sem dúvida. E como é que fica o síndico do condomínio? Ele também é responsabilizado? Ele também é responsável por uma má contratação. Se o síndico hoje contratar uma empresa que sabidamente não atende todos os requisitos legais, né? Que a lei exige, e muitas leis, não estamos falando só das NRs, tem várias leis sobre isso. O síndico que contrata sabidamente uma empresa que não respeita isso, que não tem organização para prestar esse serviço, que não tem expertise para prestar o serviço, ele também pode sim ser responsável pela má gestão. Isso é muito importante dizer isso aí, né, o governador? Porque muitas pessoas, no ambiente de condomínio, tem pessoas que não têm visão nenhuma das coisas. Então, elas vão contratar de mais preço, porque aí tem alguma coisa. Entendeu? Sempre tem essa desconfiança. Mas é preciso ver exatamente isso que o Zé Henrique está dizendo. Quer dizer, a empresa tem que ter o mínimo de capacidade técnica, né, adequada às leis, às normas legais, porque aí ela mesma vai garantir o serviço através de um esboço, né, de segurança da legislação, que é uma garantia do condomínio. Perfeito. Né? Só um exemplo rápido. Um condomínio na Zona Sul contratou uma empresa para fazer pintura de casas, né? Um camarada, 5h30 da tarde, encerrou o expediente e esqueceram um lava-jato em cima de uma plataforma de um andaime, né? O camarada, ao invés de se paramentar novamente com os EPIs e tal, estava com pressa, né? Sexta-feira, queria ir embora, subiu nesse andaime para tirar então o lava-jato e guardar num depósito lá do condomínio. O que aconteceu? O lava-jato se desprendeu da onde estava preso, o lava-jato foi cair, o camarada, ao invés de ele se segurar e o lava-jato quebrar, ele se agarrou no lava-jato e caíram os dois, né? O camarada veio a óbito, morreu, esse camarada, né? E aí o que aconteceu? Ele entrou com a viúva, né? Entrou com uma ação na justiça contra a empresa que o funcionário esse estava vinculado e também contra o condomínio, porque o condomínio era o tomador do serviço. Essa ação ela é de 2009. Até hoje ela não teve solução ainda. E possivelmente o condomínio vai ser responsabilizado em alguma parte, né, como um corresponsável também por isso. Claro que aí a gente não tem como agir em cima de um camarada que não se paramentou. Né? Não tem alguém lá vigiando um camarada para saber se ele efetivamente está com todos os equipamentos ou não. Também há uma culpa da própria vítima, né, nisso. Mas a gente sabe que a hipossuficiência de uma família que perdeu lá o seu provedor e tal, a justiça também leva muito em conta isso. Né? Eu vou acrescentar, Silvio, nesse exemplo extremamente importante que o Zé Henrique trouxe, um que eu tenho conhecimento, não foi na Zona Sul, foi lá na Zona Norte, onde a pessoa também veio a óbito. Terminou o trabalho, desengatou o clipe da linha de vida e foi juntar a ferramenta e caiu. O que acontece? Há vários processos. Há processo criminal, há processo trabalhista e o próprio INSS depois entra com um processo também contra todo mundo. Contra todo mundo, porque o INSS tem uma sustentação legal que diz que se não foi por culpa exclusiva da vítima, quem contratou vai ressarcir o INSS de tudo aquilo que o INSS vai pagar para a família em termos de pensão. E é importante também lembrar o seguinte, já que se tocou nesse assunto aí, na questão da segurança, né, digamos assim, doméstica, porque dentro do condomínio é questão doméstica. O caso que aconteceu com a grande figura, né, um homem público, o Gugu Liberato. Nosso querido, né? Gugu Liberato. Gugu Liberato, que lá nos Estados Unidos, na Flórida, lá em Orlando, né, que ele tinha uma casa lá, ele acabou, como muitas pessoas fazem isso, né? Eu, por exemplo, quando eu era guri, de 8, 9 anos, eu aprendi a pintar a casa, adorava pintar. Meu pai fazia, era construtor e tal, fazia casa, e eu adorava pintar as casas. E até hoje eu faço isso, mas tu tem que ter cuidados. Quer dizer, o Gugu, pelo que se sabe, né, ele, desafiando a questão até da condição física dele, enfim, ele acabou sendo vítima exatamente de um acidente doméstico e veio a falecer também, lamentavelmente. Mas isso aí é uma coisa importante, esse alerta para as pessoas de modo geral, né, que tem coisas que a gente tem que ter muito cuidado, que o risco é muito grande. Sem dúvida. Não, essa morte do Gugu é o troço mais estúpido patético, que eu já vi, porque não... E assim, um camarada com recurso, né? Sim. Para chamar um técnico para resolver de outra maneira, né? Que não ele. E isso fica comprovado a falta de critério e de conhecimento dele mesmo em relação a isso, porque era, até onde eu sei, era um forro de gesso, né?
que todo mundo sabe que não tem sustentação nenhuma para Que te é muito pisar. comum nas casas da Flórida, sobretudo, né, em Orlando e em Miami, aliás, é tudo gesso, a maioria é gesso. Claro, né? claro, perfeito. Uma estupidez mesmo. É. Agora tem uma coisa, né, Vilmar? Tem coisa assim que é evidente que ele daqui a pouco é o seguinte, tu tá em casa, diz, pô, tem um troço ali, vou ali, é uma coisinha de nada, vou subir Exatamente. ali. Esse é uma coisinha de problema, nada. é coisa de Vou nada, limpar vou resolver. o filtro do ar, é só limpar o filtro do ar. só limpar. Estou acostumado a fazer isso. É. Mas essas coisas estúpidas geralmente acontecem nessas condições, assim, né? exatamente. Se eu me disponho a pular de paraquedas e morrer, bom, era nítido que haveria uma chance grande disso acontecer. É o que diz assim, o diabo trabalha nos detalhes. Exato. Aí ele camisei. Mas tem um detalhe. Quem vai pular de paraquedas tem toda uma preparação inicial. Claro. Para tirar deixar o mínimo, zerar o risco. É isso, Esse é o problema. Então, olha, foi muito bom, acho que, né, essa tua conversa conosco, né? Porque para trazer esses esclarecimentos, que as pessoas, às vezes, sem malícia, sem dimensionar o risco que estão correndo, né? Acabam sofrendo. E, aliás, isso é uma coisa que é certa hoje em dia, o número de acidentes domésticos é espantoso. No Brasil, e sobretudo com pessoas de uma certa idade, o Gugu tinha 60 anos, né? Quer dizer, as pessoas têm que ter esse cuidado. Obrigado, Zé Henrique. Tá bem. Pelos esclarecimentos aí, certamente pela chamada de atenção em muitas pessoas que daqui a pouco vão pensar um pouquinho mais antes de fazer essa aventura, né? Exatamente, não deixa de ser uma aventura. Uma aventura. Então tá. Um rápido intervalo, nosso Economia e Desenvolvimento volta já já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá a todos, eu falo em nome da PS Capital, que são estratégias e análises tributárias. Pague menos imposto e ainda recupere o que pagou a maior. Essa semana eu quero falar sobre empreendedorismo. Eu trago aqui o meu livro, O Empreendedor que Acreditava em Papai Noel e Outras Histórias. Eu me dediquei a escrever esse livro, é um livro de crônicas, são as outras histórias, né? Tem crônicas premiadas aqui também. E eu me dediquei a escrever esse livro em nome do empreendedorismo. O que é o empreendedorismo? O empreendedorismo é um sentimento, ela é uma forma de inteligência, é uma maneira de autorrealização. Não necessariamente é o dono do negócio. Nós precisamos de empreendedores na política, nós precisamos de empreendedores nas empresas como colaboradores, aqueles que fazem da empresa onde eles trabalham como se fosse a sua própria empresa. E, logicamente, nós temos também os empreendedores donos do próprio negócio. Conversando com alguns empreendedores, alguns dizem assim, Saul, eu não me imagino fazendo outra coisa. Ou seja, eles fazem da vida uma missão, uma forma de autorrealização. Então, eu sou um dos incentivadores do empreendedorismo, porque realmente ele permite, ele faz com que as pessoas entreguem mais resultados e cumpram a sua missão quando veio aqui para o mundo, né? E é isso que a gente acredita em termos de espiritualidade. Então fica a dica de leitura agora para o final do ano, você encontra esse livro toda a Rede Cultura, Rede Saraiva, na Amazon também. O Empreendedor que Acreditava em Papai Noel e Outras Histórias. Muito obrigado e até a próxima semana. Vilmar Gourvinats, que hoje estamos recebendo aqui, agora um parceiro nosso aqui, né? Figura ilustre. Doutor Marcos Ferreira. Marcos, que bom te ver aqui, Satisfação, né, Silvio. Uma figura agradável e tal. Aliás, o Marcos, tu mora na Zona Sul, né? Tem a clínica ali na Zona Sul. Sim, a nossa clínica ali na Assunção, né? Assunção. Próximo ali do antigo Dinosul, né? Depois virou Real e agora uma área de fácil acesso, né? Bem no meio do bairro. Aquela assim. área ali é do Zafari agora? Foi comprado pelo Zafari? Foi comprado as informações que nós temos é que foi comprado pelo Zafari, né? Agora só não sabemos quando que o Zafari pretende efetivamente construir, né? Ou reformar aquela região. Essa zona ali, é uma zona privilegiada. Eu quero até dar um abraço, Govinats, aqui, ó. Mandar um abraço para Denise Dias e a Kátia Dornemann.
Olha, muito legal. A Zona Sul é minha praia, essa publicação, né? Que, de certa maneira, resgata aquilo que Ipanema representa para Porto Alegre. É o único bairro que tem uma praia. Exatamente. Né? Que maravilha, tu já chegasse? Dentro das já vi, sim, fantástico. Maravilhoso, parabéns bem a vocês diagramado, aí. bem redigido. Parabéns àqueles empresários que estão apoiando essa publicação, porque, na verdade, nós sabemos, né, doutor Marcos, que a publicação, a divulgação daquilo que é atração, precisa ser circular, né? Com certeza. Na verdade, é um movimento que tem sido construído, capitaneado, inclusive, por um dos colégios ali da Zona Sul, que é o Colégio João Paulo I. Meus filhos estudaram nessa escola, e o diretor tem uma visão bastante inovadora de integração da escola com a comunidade também, e isso tem facilitado muito o envolvimento dos empresários da Zona Sul, no sentido de potencializar toda a integração dos negócios e dessa forma também mostrar para o resto da cidade, né, e para fora da cidade, que a Zona Sul tem as suas características muito peculiares, né, como região, e com um comércio pujante, né, com uma gama de serviços muito importante ali, e é uma forma efetiva de se chamar também a população a participar disso. Né? Sabe que quando eu vim para Porto Alegre em 67, eu vim lá de Uruguaiana, nós pegávamos, a minha turma, a gurizada, né, 15, 16 anos, pegávamos lotação na frente do Gaúcho, ali, o Grêmio lá do Gaúcho, na Praia de Belas, e ali na frente do Gaúcho o rio vinha até ali, antes de ser... Antes do aterro. Do aterro e tal. Então nós pegávamos lotação de manhã, domingo, e íamos direto para o balneário Ipanema. É um balneário. Quem não podia ir à praia naquele tempo, a Tramandaí, não tinha o que era hoje, Imbé, etc e tal, nós íamos para Ipanema. Que maravilha! Rio maravilhoso, tomava banho. Eu tenho essa experiência também. Um pouquinho depois, eu cheguei em Porto Alegre em 1971, mas Ipanema era uma praia que todos frequentavam, era balneável e tinha realmente ali atrações fantásticas, né? Bate-bate, tinha boate lá que eu não lembro o nome, que funcionava, que era uma beleza. Então tinha. Como é que é? Você lembra o nome da boate? Camaleão. Camaleão Ali, eu acho. Não, aqueles inferninhos lá também, ele não sabia, né? Ah, bom, isso aí. Isso ele não sabia, né? Não, mas a paróquia eu conhecia. Conta outra, conta outra. Mas parabéns a vocês aí que tem esse movimento da Zona Sul, resgatando essa área maravilhosa de Porto Alegre. Parabéns a vocês. Aqueles empresários da construção civil também que estão apostando ali, a prefeitura que está dando apoio, a brigada militar que está levando a segurança para a Zona Sul. Temos que resgatar essa nossa história maravilhosa da Zona Sul de Porto Alegre. Muito importante, Silvio. E dentro dessas ações, a integração também dos empresários da Zona Sul no sentido de promover, vamos dizer assim, a estrutura de serviços públicos também na região. Então, já tem um projeto agora, que são dos portais, né, da Assunção ali, da Tristeza, e que são áreas que dão acesso ao rio e que estão sendo reformadas também por iniciativa dos empresários ali, da mesma forma que a própria unidade ali da guarnição da Brigada Militar, que também nós estamos apoiando no sentido de oferecer para os brigadianos, né, para as forças de segurança, efetivamente uma melhor condição de trabalho e de alojamento, né? Então, de fato, uma melhoria onde todos ganham, né, nesse sentido. Com certeza. Bom, mas o assunto do doutor Marcos aqui é outro, é uma coisa importante, né, para todos nós, para os homens, principalmente, né, a questão da disfunção erétil. O que é isso? A quem ela atinge? Disfunção erétil, na verdade, Silvio, é uma condição que seria o nome mais moderno porque antes era chamado de impotência. Impotência, né? Sexual. Então, impotência sexual masculina em especial, então, com esse nome moderno da disfunção erétil. A disfunção erétil, ela tem uma ocorrência maior a partir dos 40 anos, né? E pode, efetivamente, com o passar da idade, aumentar progressivamente a sua ocorrência. E a gente atribui o surgimento da doença a dois fatores básicos, que seriam fatores que afetam a vascularização do pênis ou, eventualmente, também fatores que comprometem a inervação do membro, né? Então, o paciente pode desenvolver, do ponto de vista do que a gente chama da disfunção erétil orgânica, essas duas alterações. E, em especial, quando se fala nas alterações vasculares do pênis, um dado muito importante que se repetiu em diversos estudos ao redor do mundo é que, de fato, um homem pode ter um aviso prévio de um evento cardiovascular maior, como um AVC ou um infarto do miocárdio, a partir do surgimento de uma disfunção erétil. Ou seja, a disfunção erétil pode preceder em 2 anos a ocorrência de um evento cardiovascular mais sério. Então, o homem tem que ficar atento a essa condição
porque nós temos aí, além do problema, obviamente, sexual, um sinalizador de algo que pode ser mais sério, mais grave. Interessante essa colocação, doutor Marcos, porque até então, eu confesso que eu tinha essa questão de disfunção erétil, nós chamávamos a impotência sexual, da própria natureza das pessoas. Por quê? Porque é óbvio, né? A pessoa, quando vai atingindo certa idade, não é? O organismo da pessoa, pela natureza biológica da pessoa, deixa de ser aquele cidadão, e até as mulheres também, em função da menopausa, a informação que eu tinha, deixa de ter a função reprodutora, pela idade que começa a ficar avançada. E o senhor traz essa informação de que isso, quer dizer, em se tratando de uma patologia, tem cura, então, vamos dizer assim, tem pelo menos um tratamento que possa auxiliar nessa situação? Com certeza. Na verdade, assim, Vilmar, quando a gente fala no quadro em si da disfunção erétil, antigamente se pensava que a maior parte da disfunção erétil era de natureza psíquica, né? Quer dizer, eram homens que, por ansiedade, depressão, outras manifestações, apresentavam a impotência no momento que iam ter a relação sexual. E, efetivamente, hoje já sabe que 80% dos quadros de disfunção erétil tem uma base orgânica por trás, né? Então, nós temos uma disfunção que, na verdade, é uma manifestação de uma doença orgânica, em sua maioria dos casos. Pensando nesse sentido, por exemplo, a gente sabe que diabéticos, por exemplo, têm uma incidência muito maior de disfunção erétil. E, da mesma forma, a disfunção erétil que tem tratamento, tem possibilidade efetiva de recuperar, pelos seus diversos tratamentos, a habilidade do homem de voltar a ter suas relações e ter suas relações com plenitude. A gente sabe, por exemplo, que esses tratamentos, em especial os tratamentos iniciais com medicamentos, eles são menos efetivos nos diabéticos. Então, enquanto a gente considera que a chance de uma recuperação só com medicação, em boa parte dos casos, tu consegues até 80% de resposta, num paciente diabético esse índice fica em torno de 40% a 50%. Então, a importância também, obviamente, de se tratar as condições orgânicas que acompanham a ocorrência da disfunção erétil. E esses potencializadores, doutor, como Viagra e outros que tem no mercado aí, na verdade, eles têm o efeito momentâneo, mas não trata da doença em si. Exatamente. Nós estamos falando de medicações fantásticas, né, que foram desenvolvidas no final dos anos 90. A pesquisa original, inclusive, porque a gente sabe que a pesquisa original do Viagra, né, era uma substância, sildenafil, utilizada inicialmente para facilitar a redução da hipertensão pulmonar, né? Então, em muitos pacientes de UTI, a partir dali se verificou que boa parte desses pacientes passavam a apresentar ereção, né? Ou seja, se descobriu casualmente que teria um efeito também do ponto de vista da resposta erétil desses pacientes. E a partir dali, obviamente, houve todo o boom, né, da questão do uso e da disseminação do uso do Viagra e outros, né, outras substâncias, o sildenafil e outros, tadalafil, outras mais modernas, inclusive, e que efetivamente nos servem como um arremedo da condição, né? Quer dizer, muitas vezes o paciente fica utilizando a substância como forma de tratamento, mas na verdade não vai atrás das causas. A causa, vai no efeito. E esse é o grande problema, né, Vilmar? O fato de utilizar só o tratamento da consequência é muito sério. E eu falo isso em especial quando a gente fala na questão do câncer de próstata, que a gente já colocou aqui. Pacientes com câncer que podem se apresentar de fato com a impotência e, na verdade, eles têm um câncer de próstata. E o Viagra e similares trazem problema para o coração? Porque a gente ouve falar muito que o camarada tomou Viagra e morreu do coração. Pois é, essa era uma ocorrência muito comum no início da comercialização da medicação. Boa parte dos estudos de desenvolvimento de novas drogas levavam em torno de 12 anos para que fossem liberados, né? Que a medicação saísse da fórmula até a liberação na farmácia. E esse período foi muito encurtado nas últimas décadas. Hoje, em média, entre o desenvolvimento da fórmula e a liberação da medicação, 6 anos, metade do tempo. Só que muitas vezes a gente não tem tempo de descobrir efeitos colaterais importantes. E foi o que aconteceu com o Viagra depois do seu lançamento. Então, pacientes começaram a falecer, morrer, e quando se fez a investigação desses casos, se descobriu que eram pacientes que, em grande parte das vezes, tomavam medicações vasodilatadoras do coração, derivados do que a gente chama de nitratos, o Isordi, o Sustrate e outros medicamentos para a doença coronariana, né, para a isquemia cardíaca,
E o Viagra, né, ele simplesmente potencializava mais ainda essa dilatação, fazendo uma dilatação sistêmica, ou seja, todo o organismo, e aí faltava sangue para o coração, o indivíduo infartava. Então, a importância da gente ter também a noção de que todo o tratamento ele tem os seus riscos, né? E no momento em que nós temos tratamentos e riscos inerentes a esses tratamentos, a gente precisa de uma avaliação médica adequada. O senhor tem a Clarté Clínica, né? Aqui na Assunção também. Aqui na Assunção, Silvio. E a Clarté Clínica está aberta à população aí para essa avaliação. Está aí no vídeo para vocês verem, né? Qualquer coisa. Eu acho importante, né? Assim quando tu tem problema de direito, né? Jurídico, tu recorre a um advogado, né? Quando é a questão médica, é fundamental, sobretudo a saúde do camarada. Evidente. Né? Aí tu tem que recorrer razão ainda. Crucial que a gente procure especialistas, né? Que a gente possa, de fato, não só ter a noção de que existe, obviamente, né, toda uma formação médica, né, e de diversos profissionais que podem atender à questão, né, das diversas doenças, mas sempre o especialista também vai estar à disposição para oferecer uma visão mais atualizada, muitas vezes, né, e mais dinâmica do processo de avaliação. Com certeza. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui. Até semana que vem, né? Uma satisfação, Silvio, mais uma vez estar aqui com vocês, com o meu amigo Vilmar, e vamos juntos. Vamos juntos. Tá? Integrando o nosso grupo aqui. Um grande abraço para toda a Parabéns aí, audiência. pessoal da Zona Sul. É minha praia, pessoal. Parabéns aí, sucesso cada vez mais. Vamos resgatar, né, Ipanema, que faz parte da história não só de Porto Alegre, né, do Rio Grande do Sul. Tá certo? Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Muito bem, a IES Manutenção Predial executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais ou comerciais, com fornecimento e instalação de equipamentos em geral, equipamentos que servem para dar maior segurança para quem vai trabalhar lá e tal, e vai prevenir muitas coisas para o seu condomínio. Faça contato e contrato de manutenção. Telefone aí da IES Manutenção Predial, 3276-3945. E a Nardon Nazi, auditores e consultores, trazendo resultados para a sua empresa, né? E resultados excelentes para os seus clientes. Nardon Nazi, auditores, mais de 60 anos, viu? 60 anos a pessoa. Mestre Luiz Braz. Mais que eu ainda, mais idade que eu. De trabalho, quer dizer, eu de aposentado. Conta outra, né? Conta outra. Bom, está aqui hoje o Luiz Braz, o nosso comentarista. Aqui hoje vamos conversar um pouquinho com o Luiz Braz, que tem uma experiência muito grande em Porto Alegre, vereador, presidente da Câmara, né? Uma honra estar aqui com você e com o Govinaski, não é? Porque, afinal de contas, vocês têm uma opinião abalizada, não é, sobre vários assuntos. E um dos assuntos que eu gostaria de ouvir até o Govinaski é sobre essa necessidade de se aumentar as tarifas de ônibus de ano a ano. E agora vai passar o ano, vai aumentar a tarifa de ônibus. Isso é uma coisa legal, né? Isso é legal. Eu acho, mas é uma lei burra, sabe? Não é? Porque acontece que os ônibus já estão clamando porque não tem passageiros. Não tem clientes. E isso atinge também os lotações. E eu estava ouvindo uma entrevista do nosso prefeito municipal e eu não ouvia ele falar em lotações, ele só falou em ônibus. Ele não falou, parece que ele detesta lotações, não é? Mas, olha, tudo que acontece com os ônibus torna a vida das lotações ainda pior, não é? Porque já está ruim, mas torna pior ainda, não é? Então, o que fazer? Não é? O que nós poderíamos fazer, já que com a vinda dos aplicativos, e eu acho que os aplicativos estão muito bem, mas acontece que piorou a vida desse transporte, que na verdade
é o responsável pela transporte da grande massa, não é? Exatamente, nós temos que tratar o transporte coletivo sempre como prioridade. Sim. Não resta dúvida nenhuma. Em qualquer lugar do mundo assim é tratado o transporte coletivo por ser transporte de massa e por conduzir as pessoas principalmente para o trabalho, da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Mas tem uma série de outras situações que o transporte coletivo atende, como, por exemplo, os estudantes, não é? E até as pessoas, os profissionais e o turismo também das pessoas que chegam numa cidade usam o transporte coletivo. Metrôs, por exemplo, que nós não fomos contemplados pelo metrô por uma questão política que não é o tema de agora. Mas o que acontece com o transporte coletivo em Porto Alegre? Ele tem um problema de cálculo, que é um cálculo praticamente em cima de um rateio. É um cálculo de custos com a sua margem, com o seu BDI, seu bônus por despesas indiretas, né? E faz um rateio pelos usuários. Dentre esses usuários, tem todo um número de usuários, de pessoas que têm vantagens. No caso, as pessoas idosas que não pagam passagem, os estudantes que... Está mudando essa legislação um pouquinho, né? Está mudando um pouquinho, mas ainda está indo para o cálculo, para a planilha de cálculo do CONTU, do Conselho Nacional, do Conselho Municipal de Transporte Urbano. E aí tem o estudante que paga meio, tem aquela questão das pessoas portadoras também de algumas patologias que também têm as benesses da passagem. Com a chegada dos aplicativos, agravou a situação. Já vinha, de um bom tempo para cá, deteriorando. Agravou a situação. Por quê? Porque os aplicativos, em muitos casos, estão sendo mais baratos do que o próprio transporte, principalmente se for dividido entre duas pessoas. Então, está tirando gente. Qual é a grande sacada que se tem para resolver, pelo menos tentar resolver esse problema? É não trazer o ônibus até o centro, até o destino final. Porque ele chega a um determinado ponto e ele vem dentro da cidade, dentro do centro da cidade. Nós temos aí a Salgado Filho, é uma rodoviária a céu aberto. Ele vem vazio, ele chega vazio. E ali ele tem um custo enorme, porque ele vai parar em congestionamento, vai ter custo de aquecimento, de motor e tudo mais, que vai dar mais despesa de manutenção. Além de poluir bastante. Né? E além da poluição que traz, não é? E enorme essa poluição para as pessoas que lá circulam nesses locais. Se tivermos, como havia há 10 anos atrás, o projeto dos portais da cidade, que seriam pontos onde os ônibus chegariam, e aí sim com uma lotação adequada, e dali para frente seriam ônibus menores que não parariam em lugar, não ficariam estacionados em lugar algum, mas ficariam circulando, tá? Nós teríamos uma possibilidade de não precisar majorar a passagem, ter mais usuários do transporte coletivo com um custo menor. Sim, olha só, Silvio e Govinaski, eu acho que é uma burrice o que está acontecendo de manter a tarifa no patamar que ela está. Porque acontece o seguinte, se mantém a tarifa nesse patamar, porque você não tem passageiro. Mas é claro que se você diminuísse o preço da tarifa, você teria os ônibus lotados, não é? E aí você poderia manter essa rede toda, não é, de transporte de uma forma bem melhor. Mas eu não estou entendendo por que os transportadores que dizem que estão com prejuízo não querem diminuir a tarifa para poder atrair aqueles passageiros que eles perderam. Porque eles poderiam atrair. Manter uma tarifa aí de R$3, por exemplo, vai ter ônibus cheio o dia inteiro, não é? E aí ele vai poder funcionar e ter lucratividade. Aí ele vai concorrer mesmo com vantagem, né? Claro. Esse que concorrer. Mas ele resolve manter uma tarifa de 6 e alguma coisa, não é? E o ônibus vai para... Está 4,50 hoje, 4,50, né? Mas agora ele vai para quase 5. O lotação passa de 6, não é? Já passa de 6 agora. Já passa de 6 agora, 6,40. Com o aumento, vai passar um pouquinho mais. Não é? Olha, o lotação quer diminuir, mas ele não pode, porque a legislação coloca que ele tem que ter uma distância. Uma relação entre ele e o lotação. Sim. Meu Deus do céu, está mais do que na hora de fazer uma discussão ou de se rever esses cálculos que são feitos para a tarifa de ônibus, para poder diminuir o valor da tarifa. Isso passa pela Câmara de Vereadores. Passa pela Câmara de Vereadores, passa, claro. O primeiro estudo é no Conselho Municipal de Transporte Urbano,
que faz a planilha de cálculos. Tinha que fazer uma nova planilha. Aí que está. Ali que é a gênese do processo. Quer dizer, o próprio Conselho Municipal de Transportes Urbanos tem que ter essa sensibilidade, Luiz Braz, de verificar se não está trazendo uma espiral suicida para o próprio sistema. Sim. Porque na medida... Isso aí é bem como falaste, é uma equação simples. Na medida que afugenta pelo preço da tarifa, tá, menos pessoas está transportando e está levando para outras opções, como é o caso do aplicativo. Uhum. Eu vi na entrevista do prefeito, a uma das emissoras da cidade, ele falando sobre o subsídio, porque lá em São Paulo é a única cidade do Brasil que tem um subsídio, parece que 1 bilhão de reais, é um monte de dinheiro, sabe, que se dá para subsidiar, para manter uma tarifa alta, não é? Manter uma tarifa alta. Mas, olha, eu acho que não precisaria nem esse subsídio se houvesse uma compreensão por parte das autoridades e também dos donos das empresas para poder baixar o valor da tarifa. Eu acho que caminharíamos muito bem, sabe, não é? Eu acho que ganharia todo mundo. Ganharia o público que quer ser transportado e gostaria de ser transportado pelos ônibus, porque a preferência, pode ter certeza, é pelos ônibus, não é? Mas com esse preço que está, ninguém consegue, não é? O cara prefere, às vezes, pegar um aplicativo e ir até o centro da cidade. Não é? Sabes que todo preço regulado tem esse problema, que, na verdade, o preço regulado, ele é um preço monopolizador, ele é um monopólio, não é? E aí, de repente, se tu tens a opção de colocar a livre concorrência, eu vou esperar o ônibus seguinte, porque o ônibus seguinte é mais barato. Também é outra possibilidade de se mas isso aí também não interessa para os empresários, né? Não está interessado. Agora não interessa para eles. Pois é. Silvio, eu não estou entendendo como que os empresários estão agindo dessa forma, porque eles estão se queixando do prejuízo. E a gente está vendo que, pelo menos parece que está tendo prejuízo. O índice de ociosidade do ônibus é muito alto, né? Exatamente, a ponto dos lotações, e eu faço referência às lotações, que querem baixar a tarifa e não podem. Não podem. Não podem. Se as lotações pudessem, eles manteriam uma tarifa bem mais baixa, sabe, do que essa que está aí, não é? Então, eu acho que está mais do que na hora de pegar uma auditoria, sabe, colocar no sistema de novo essa auditoria para poder fazer um levantamento do preço real, do que realmente é a tarifa, não é? A tarifa é essa e eu acho que não passaria muito de R$3, viu? Acho que não passaria muito de R$3. Encheria os ônibus de novo, não é? E não manteria isso daí. Olha, as empresas tá vergonhoso. Ou pelo menos aumentaria bastante a taxa de ocupação, né? Mas um outro assunto, Brás, vou aproveitar que tu estás aqui, sim. É a questão das obras na orla do Guaíba, né? Aí agora eu passei ali outro dia, estava vendo ali na volta do gasômetro, né? O pessoal está colocando um muro, tipo de um muro ali para proteger a obra que vai ter lá. Uma cerca, né, que está separando toda aquela área ali que é de parque, não é? Sim, da avenida ali. Beira-Rio. Olha só, eu não sei se eles estão fazendo isso só por enquanto para poder separar as obras lá da população, mas eu acho que não, porque senão eles separariam também o passeio ali, né? O passeio está liberado. O passeio está liberado. O passeio ficou, Então, eu acredito que estão fazendo realmente aquilo para ficar, não é? Para ficar. Eu não gosto muito dessas coisas, sabe, que esse cercamento, segregação, por exemplo, né? Esse cercamento, por exemplo, foi muito discutido na Câmara há algum tempo atrás, inclusive para a redenção, não é? E nunca se conseguiu aprovar. A posição era contrária, né, Braço? Exato. Também. Exato. Eu acho sim. Eu acho que você não precisa fazer o cercamento dessa forma. Você pode deixar as coisas liberadas e coloca ali, na verdade, a guarda municipal, não é? Por que a guarda municipal não pode estar lá presente, não é? Você tem uma guarda municipal eficiente e, inclusive, é armada hoje. Uma guarda que foi criada para manter e defender o patrimônio público. Exatamente, patrimônio os próprios municipais. Se fala muito, por exemplo, em cercamento eletrônico, não é? Bom, também pode ter. Por que não o cercamento eletrônico? Por que não câmeras, que Deus sabe, para poder, de repente, fazer a fiscalização ali, não é? Ao invés de você fazer uma cerca. Então, sinceramente, eu acho que a solução, ainda mais nos tempos modernos, não pode ser cerca, né? Não pode ser. Eu acho que você pode ter cerca eletrônica, não é? Agora, cerca física, para separar o cidadão que quer entrar lá no parque. Não, mas tem o portãozinho lá que ele pode entrar.
Ah, mas não é isso, né? Nós temos uma cidade com 1,5 milhão de habitantes, né? Não pode, de repente, essa cidade, quando quiser ir no parque, ter que procurar o portãozinho para poder entrar no parque, não é? E até porque a questão da segurança fica meio duvidosa, porque se a pessoa está confinada dentro de um espaço, não tem para onde sair fora, no caso de um perigo, fica pior. Ah, com certeza. Ah, não, mas aí nós vamos colocar o guarda só no portão. Ó, mas, pelo amor de Deus, que eu me lembro, nós temos uma guarda municipal bem ampla. Não é? Que está presente, na verdade. Ali. Que está presente, não. Tinha mais a Brigada Militar também, né? E mais a Brigada Militar. E tem melhorado muito. Né? Tem melhorado muito. Agora, por que não? Nunca mais vi a discussão do cercamento eletrônico. Nunca mais vi falar sobre isso. Que eu considero super importante. Isso do Parque da Redenção. Do Parque da Redenção. Nunca mais vi falar. Não é? Se falava muito, inclusive candidatos, quando chega na época de eleição, costumam muito anunciar, não é? Eu não sei se é porque eles não é muito caro, se não é viável, mas nunca ninguém falou por que não faz. Bom, esses assuntos nós vamos tratar a partir de agora, claro que sempre tratamos isso aqui, né, o Brasil no programa, sim. Mas sobretudo porque o ano que vem é ano de eleições municipais, sim, em que os assuntos da municipalidade, de Porto Alegre, no nosso caso, virão à tona aí, inclusive na campanha e tal, e esses assuntos seriam, naturalmente, porque vivemos aqui na cidade, tocados aqui. Não é? Se estamos aqui, nós temos que nos preocupar com aquilo que acontece ao nosso redor. Claro. Né? E buscar com sempre o certeza, melhor. Claro. Olha só, eu fiquei muito feliz, por exemplo, quando ouvi dizer que os 600 parques em nossa cidade iriam receber realmente um novo tratamento. E eu não estou vendo nada, por enquanto. Né? Eu não Vamos sei se cobrar isso. Não sei se vocês estão enxergando. Vamos cobrar isso, então. Eu não estou vendo, mas anunciaram que Com certeza. já contrataram uma empresa para poder cuidar dos 600 parques da cidade. Vamos ver. Brás, muito obrigado pela tua presença aqui, futuro prazer, vereador. Né? Ele tem uma experiência muito grande em Porto Alegre, na Câmara, vereador, futuro vereador e tal. Obrigado pela tua presença aqui, Brás. Muito obrigado, uma honra sempre estar aqui junto com o Silvio e com você. Oferecimento de... Zafari Bourbon, de economizar é comprar bem. Tá certo. Obrigado, Brás, pela tua presença obrigado aqui. A vocês. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Tenham todos uma bela semana de trabalho. Voltamos na semana que vem. Até lá.